Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero abordar aqui um assunto, eu diria de extrema importância, porque muitas pessoas, elas sem ter óbvio, sem ter o entendimento das Escrituras, sem estudar as Escrituras, acaba muitas vezes trazendo maldição para si, levando para dentro da sua casa, e muitas vezes as coisas na vida de alguns não andam da maneira como deveria, e muitas pessoas não entendem o porquê. Então eu quero falar aqui do dízimo, porque eu vejo muitos comentários em rede social de pessoas que não estudam as Escrituras. E por não estudar as Escrituras, as pessoas pensam que ela não precisa dar dízimo na igreja, que ela não precisa ser fiel. E o dízimo não é de A ou de B, desse ou daquele. O dízimo é de Deus. O dízimo pertence a Deus. Dízimo é algo sagrado. Dízimo é fidelidade. É necessário dar o dízimo, porque alguém, quando não é dizimista, eu estou explicando desta forma, porque muitas pessoas pensam que elas não precisam ser dizimistas. E aqueles que dessa maneira pensam e não são dizimistas, está debaixo de maldição. Tudo que a pessoa coloca a mão está amaldiçoado. Vou te mostrar na Bíblia. Tudo que a pessoa faz, teoricamente o adversário engana, aparenta estar dando certo, mas aquilo ali está debaixo de maldição. Mas cedo ou mais tarde, aquilo ali vai refletir na vida daquele alguém por estar sendo infiel adiante de Deus. Mas cedo ou mais tarde vai refletir por conta da maldição a qual aquele alguém está debaixo dela. Olha o que diz em Malaquias 3:8. 3:8 de Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A oferta, ela tem que ser algo voluntário, aquilo que espontaneamente alguém sente no coração. Mas a oferta é bíblica, sim. Com relação ao dízimo, é 1/10 de tudo que passa nas mãos de alguém. A palavra de Deus é muito precisa. De tudo que passa nas mãos de alguém, aquele alguém deve ser dizimista. Eu conheço pessoas, muitas, não são poucas, no meu tempo de evangelho, conheci já muitas pessoas ao longo da caminhada, pessoas que, supostamente falando, financeiramente, têm posses, têm dinheiro, aparentemente, financeiramente falando, têm uma vida de qualidade, mas a vida não é toda amarrada, a pessoa vive triste, alguns depressivos, vive angustiado, vive num mundo de ilusão, preso, não tem liberdade alguma, porque está preso por aquilo que ao longo da vida a pessoa conquistou ou construiu. Porque está preso, porque está debaixo da maldição. A pessoa não tem alegria, ela é infeliz. E muitos não conseguem entender que é porque está debaixo de maldição. Muitas vezes, como eu mencionei, que eu conheço pessoas que por estar debaixo de maldição as coisas não vai bem, não anda, tudo só dá errado, nada dá certo. E muitas pessoas não entendem que é pelo fato de estar debaixo da maldição, é necessário fazer algo para que a maldição seja quebrada. Porque alguém, quando está debaixo de maldição por conta da infidelidade, atinge não só esse alguém, mas essa maldição que está sobre esse alguém, este alguém vai levar para dentro de casa essa maldição, porque está debaixo dela. E teoricamente falando, essa maldição que está nesse alguém, ao afetá-lo financeiramente falando, vai atingir as demais áreas da vida desse alguém. E vai atingir, consequentemente falando, a família, o trabalho, tudo que aquele alguém fizer. Porque está debaixo da maldição. É o que a Bíblia diz: me roubais nos dízimos e nas ofertas. Olha o versículo 9. Com maldição, aqui que eu queria chegar. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Então, o não ser fiel a Deus, o não ser dizimista, é estar debaixo de maldição. Quando alguém não dá o dízimo, a maldição atinge de maneira pesada e as coisas começam a amarrar. Deixa de andar, para de acontecer, pelo simples fato daquele alguém estar debaixo da maldição. Muitas pessoas, elas não conseguem entender isso e elas pensam assim: mas eu vou dar dinheiro para o pastor,
os pastores são ladrão. É o que mais a gente ouve, infelizmente. Eu acho uma palavra até pesada usar essa expressão, mas é verdade que muitos, não são todos, óbvio, mas muitos realmente têm feito muita coisa errada. E eu não concordo, eu não vou concordar jamais. Não significa dizer que tem que deixar de dar o dízimo, porque dízimo você está abençoando a si próprio quando você é dizimista. Mas quando você não é dizimista, você está amaldiçoando a si e quem está em sua volta é atingido de igual modo. Aí você vai dizer, pastor, eu tenho que continuar dando o meu dízimo para os outros enricar, os outros que só escandalizam, faz tudo de errado. Eu, como pregador da palavra, eu aconselho nunca deixar de dar o dízimo. Se você não quiser dar na sua igreja, por conta disso, ajuda uma instituição de criança carente. Posso indicar aqui, por exemplo, Médicos Sem Fronteira. Todo mês aqui ajudamos. E eu indicaria. Você vai estar dando o dízimo. O que você não pode é deixar. Ser honesto, direitinho, dizimar os seus 10%. Porque o dízimo é exatamente para manter a igreja, que é não só manter, como ajudar quem precisa, que é o que nós fazemos aqui. Então não deixe de ser dizimista, independente da igreja que você congrega. Nunca pense assim, o pastor está enricando, mesmo muitos fazendo coisa errada. Seja dizimista a qualquer custo, ou na igreja, ajudando uma instituição, mas não deixe de ser dizimista. Senão você vai estar trazendo maldição para si. Só que tem muitos que vêm na rede social, tem muitos, vários, diversos, centenas e milhares de comentários de muitas pessoas que não entendem de Bíblia, irmão, falando bobagem, falando coisas antibíblicas, dizendo que não tem que dar dízimo, e isso é amaldiçoar as pessoas, são pessoas que não conhecem de Bíblia, falando esse tipo de besteira. A Bíblia deixa bem claro no versículo 9 do capítulo 3 de Malaquias, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, vossa nação toda, nos dízimos e nas ofertas. Então é necessário ser dizimista, sim. Então de tudo que passar nas suas mãos, separa a 10ª. O dízimo não é do pastor, não é do bispo, não é seu, não é meu, não é de Adam, é de Deus. O dízimo é fidelidade, o dízimo é obediência. Sabe o que quer dizer a palavra dízimo no original hebraico? Dízimo no original quer dizer maser. Maser traduzido quer dizer aproximação. Então quando alguém é dizimista, fiel, esse alguém está se aproximando de Deus. Mas ao contrário, quando alguém não dizima direitinho como deve, vai estar se afastando, em vez de se aproximá-lo do Todo-Poderoso. No versículo 10 diz assim, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Veja que Deus recomenda, prova Ele. Se Ele não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre aquele alguém que for fiel para com Ele. Como falei, o dízimo não é de A ou de B. O dízimo é de Deus, pertence a Ele. É a parte que cabe a Deus daquilo que nas nossas mãos Ele confia. E para que Deus abençoe as finanças de um alguém, para que aquele alguém tenha êxito no que faz, para que aquele alguém financeiramente falando venha prosperar, é necessário ser obediente, apenas 10%. 90% que ficar em suas mãos vai ficar muito mais abençoado do que ficar 100% e debaixo de maldição. 100% debaixo de maldição, aquele 100% não vai servir de nada. Há muitas pessoas que ela pega o salário dela no fim do mês por uma mão, escorre pela outra, como água escorrendo pelas mãos. A pessoa não, nem sabe onde colocou, fica devendo a todo mundo, não consegue resolver os problemas. E vive angustiado, oprimido, preocupado, simplesmente pelo fato de estar debaixo de maldição. O casamento muitas vezes não vai bem, porque afeta, a saúde afeta, o relacionamento dentro de casa afeta, a própria vida espiritual afeta em tudo, o trabalho afeta tudo, porque está debaixo de maldição. As coisas não andam. No final do versículo 10 diz, se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que aquele que é fiel, no versículo 11, a Bíblia diz que para aquele que é fiel, Deus repreende o devorador, ou seja, Ele abençoa as finanças daquele alguém. Mas quando alguém é infiel para com Deus, é uma brecha que o devorador encontra e entra financeiramente falando na vida daquele alguém e começa a destruir, comendo pelas beiradas.
e vai destruindo aos poucos. Então honre a Deus, para que assim você seja honrado de igual modo. Muitas pessoas falam, mas não fala no Novo Testamento, do dízimo e tal. Fala sim, quem disse que não? Se você olhar aqui em Mateus 23 diz assim: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Veja que eu estou aqui no Novo Testamento, Mateus, e o próprio Cristo está repreendendo os fariseus, porque dava dízimo de um lado e de outro não. Novo Testamento. Se você for em Atos capítulo 5, a Bíblia também vai mostrar de alguém que perdeu a vida, alguém que perdeu a vida pelo simples fato de ter mentido para o apóstolo Pedro com relação ao dízimo. Em Atos 5 está escrito, Novo Testamento. Então é questão de parar e pensar e entender que alguém de base de maldição só tem a perder. As coisas amarra, não anda, não consegue ter um crescimento financeiro, não consegue progredir, porque tudo trava, amarra as coisas, não vai para frente. Mas quando você obedece, é bom para você. Quando você obedece, é bom para as suas finanças. Quando você obedece, é bom para a tua casa, é bom para a tua família, é bom para os teus negócios. Onde você põe a mão, você tem êxito. O que você faz, ali você será honrado naquilo. Basta que seja obediente à palavra de Deus. Então faça certo, todos que vão ver essa mensagem, independente da igreja que você congrega, seja fiel, porque muita gente em vários aspectos da vida está amarrada, em vários aspectos, e as pessoas não sabem o porquê. Fica vendo comentário em rede social de alguns por aí que não estudam as escrituras, e fica pensando, eu não tenho que dar meu dinheiro para... Não, dízimo é uma 10ª, tem que ser fiel sim. Você está abençoando a si próprio, suas finanças, sua casa, sua família, seus projetos, tudo será abençoado. Mas quando alguém retém o que não é seu, está trazendo para si maldição, para todos os teus negócios, para tua casa, para tua família, e assim para tudo que faz. Tá bom, queridos? Então que você possa fazer uma reflexão e entender que quando você é fiel é bom para você mesmo. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.